Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês uma flor que eu tenho aqui no meu jardim, que atrai muito os beija-flores. Os beija-flores brigam por ela. É uma flor vermelha muito bonita. Então, para quem não me conhece, meu nome é Aline e eu já quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Então, gente, hoje vamos dar um passeio aqui no jardim e eu quero mostrar também essa flor que atrai muitos beija-flores. Eu tenho várias flores que atraem beija-flores aqui no jardim, mas hoje eu quero mostrar uma vermelha que eu tenho aqui especialmente, muito bonita, e que é uma das flores que eles gostam mais. Essa aqui tá bem bonita também, essa aqui é a Mussaenda Alicia. É uma planta que gosta de muito calor e de muito sol, mas ela também tolera meia sombra, gente. Tá aqui na meia sombra, ó, está bem bonita. Então vamos fazer esse caminho aqui comigo. Eu gosto bastante de percorrer esse caminho aqui com vocês. Aqui tem um camarão amarelo que eu mostrei ele em outro vídeo e falei mais um pouquinho sobre ele. Tá carregadinho de flores. E é outra planta também que tá, né, que atrai muitos beija-flores, gente. Essa aqui é a florzinha dele, ó, é rica em néctar e atrai bastante também os beija-flores. Tem um ninho aqui de passarinho aqui nessa minha caizuca e já nasceu os passarinhos. Mas eu não vou ali, porque a mãe vai ficar assustada. Mas é recém nasceu os passarinhos, gente, super bonitinhos. Mas cada vez que eu passo aqui por esse caminho, ela sai voando, né? Ela tem medo. Então esse aqui é o camarão amarelo, bem bonito aqui. Essa aqui é a falsa érica, que está bem floridinha também. Está sempre florida essa plantinha aqui no meu jardim. Essa plantinha aqui, ela atrai abelhas também, gente. É uma plantinha que atrai abelhas. Vamos mostrar aqui, a Belle Mille está bem florida. Essa aqui é a... Ai, como é que é o nome dessa aqui? Esqueci agora. Lembrei, essa aqui é a lavanda roxa. Está com bastante flores. Então, essas flores aqui são arbustos, né, que florescem durante bastante tempo. Florescem durante primavera, verão e outono. A Belle Mille também, são plantas de sol pleno. Olha que bonita, gente, que está. Está bem floridinha. Dá um arbusto bem grande, em torno de uns 2 metros de altura. Pode ser cultivado também como trepadeira, se você colocar um apoio para ela e amarrar ela certinho, né? Aqui eu podei o... Essa aqui são mini dálias, eu plantei através de sementes. Olha que bonitinha. Ela tava um pé bem grande, mas já tava ficando feia. Porque chegando o inverno ela simplesmente vai desaparecer. Fica só a batatinha na terra. Mas ela tava ficando com o pé feio, então eu cortei o galho principal que tava bem alto e ficou, né, um galhinho menor. Mas já tá cheinho também de botões, tá florescendo bastante. Esse aqui eu não cortei, mas esse aqui, o galho, ele simplesmente se debruçou sobre a terra, olha só. Parece que é baixinho, mas é porque ele se debruçou aqui sobre a terra. Mas essas aqui são mini dálias, elas não dão muito altas, né? E a flor não é tão grande como a outra. Ai, caiu aquela florzinha ali. Mas é muito bonitinhas. Eu quero comprar da cor rosa, que no momento só tem amarelas aqui no meu jardim. Ah, tem uma roxa também, mas a roxa ela já desapareceu na terra, já parou de florescer. A salve azul junto com a falsa érica. Essa plantinha aqui também atrai bastante as borboletas, beija-flores. Então vamos percorrer esse caminho aqui, que hoje eu quero mostrar para vocês uma flor vermelha, bem diferente, que floresce aí durante o final do verão, né, e o outono. A buganvília está bem bonita, bem florida ainda. Essa é uma planta que floresce durante bastante tempo, então a floração dela é bem durável. Quando termina a floração, eu faço a poda do galinho, que nem aqui, ó. Aqui já tá terminando, né? Quando terminou a floração, eu já podo o galinho ali, mais ou menos ali, para ele rebrotar novamente e florescer. Então eu tô sempre fazendo manutenção aqui na buganvília, né?
Terminou a floração do galinho, eu já faço a poda nele, pra ficar sempre assim bonito, bem florido. Aqui é a mesinha de jardim. Muito bonitinho com esse meu vasinho de torênias. E essa minha parede, gente, vou mostrar pra vocês porque ela tá muito bonita. Eu já mostrei várias vezes, né? Mas olha como ela tá bonita, essa parede. Essa planta que eu cultivo aqui no beirado da casa é a Ipomeia rubra. E ela vai florescer agora no inverno. Inverno não, agora no outono, né? Estamos no outono. Mas ela floresce durante aí o final do outono e o inverno. Olha que bonita. Então daqui uns dias ela vai estar toda florida. Daí eu mostro pra vocês. Ali tá a casinha do Flash, ó, do outro lado da porta. O Flash, gente, eu acho que eu vou ter que... Ele tá com problema no joelhinho, eu acho que eu vou ter que operar. Ele tá com problema na patela, porque ele é um cachorrinho muito pequenininho, né? Isso geralmente é comum da raça dele, que ele é um pincher. Então agora eu tô dando anti-inflamatório pra ele. Mas vamos ver, eu acho que a gente vai ter que operar. Tá bonita essa parede, né, gente? Esse cantinho aqui tá muito charmoso. Tá muito bonitinho. Então vamos virar aqui agora. Eu quero mostrar pra vocês essa flor vermelha, né? Muito bonita, diferente. E que atrai muitos beija-flores. Aqui, essa aqui tá bem bonitona também. A floração dela dura bastante tempo. Essa aqui é o gengibre azul. Popularmente ela é conhecida por gengibre azul, mas esse aqui é meio roxinho. Eu tenho o azul também. Eu mostrei em outro vídeo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre ele. É uma planta também muito bonita. A que eu quero mostrar pra vocês hoje é o Odontonema, gente. Olha só. Ela dá essa flor bem diferente, né? Tipo uma espiguinha. E ela fica aqui do lado da borboleta azul. Vocês conhecem essa flor aqui? Olha só que bonita. Pra quem gosta de colecionar aí no jardim plantas diferentes, né? De flores assim bem diferentes. Esse aqui, olha só, é uma ótima opção. A flor dela realmente lembra uma borboletinha. Muito bonitinha. E ela dá um cacho de borboletinhas, olha só. No vídeo passado eu mostrei ela pra vocês. Então, eu vou deixar aqui no final desse vídeo se você quiser saber mais sobre a borboleta azul. Olha que bonitinha, gente, que gracinha. Você já conhecia essa flor aqui? Se alguém conhece, sabe outro nome popular dela, pode deixar aqui nos comentários pra mim. Esse aqui, ela dá sementinhas também, mas eu nunca plantei através de sementes. Eu já plantei através de galinho e pega super fácil. Bonitinha, né? Essa aqui é a borboleta azul. Mas a estrela do vídeo de hoje é essa aqui. Essa planta aqui atrai muitos beija-flores, gente. Eu cultivo ela aqui na meia sombra, mas ela também pode ser cultivada a sol pleno. Da onde eu tirei o galinho dela, ela estava sol pleno. E olha só, ela dá esses cachinhos aqui, né? De flores. Parece assim que é meio sem graça, mas gente, é uma das plantas que atrai muitos beija-flores. Eles amam essa florzinha aqui, ó. Ela é bem compridinha, né? Eles colocam o biquinho ali. Amo. Eles brigam aqui no jardim. Que os beija-flores, eles são bem territorialistas, né? Eles não querem dividir os néctar das flores. Então aqui a recém tá se formando. Vai crescer mais ainda a florzinha pra cima, olha só. Ela vai crescendo pra cima e vai ficando mais compridinha. Daí, aos poucos, vai abrindo as flores. Olha aqui, ó. Aos poucos, vai abrindo as flores. Essa aqui, ó. Essa aqui tá mais bonita, né? Tá mais cheinha. Que tem bastante flores que já estão quase abrindo, ó. Olha que bonita. É uma planta muito bonita, bem diferente. Eu acho ela, assim, super diferente, muito bonita. E a folhagem também, tem uma folha assim de um tamanho médio, né? Eu acho bem legal essa planta. Gente, a Odontonema, ela é nativa da América Central. E ela vai bem nos climas equatorial, subtropical e tropical. Ela gosta de um clima quente. Pode ser cultivada tanto a sol pleno como na meia sombra.
Essa minha aqui está na meia sombra, mas como eu falei pra vocês, onde eu tirei o galinho dela, ela estava sol pleno e parecia até que estava mais bonita, gente. Estava mais florida. Mas aqui ela também fica super bonita, assim como vocês podem ver. Ela fica aqui atrás da minha fênix que eu tenho aqui. O meu pergolado fica aqui, olha só. Então tampo bastante o sol dela, ela pega pouco sol, né? E aqui embaixo eu tenho beijinhos. Então ela gosta de um clima assim mais úmido, quente, mas ela tolera muito bem o frio aqui de Santa Catarina. Eu moro aqui em Santa Catarina, meu clima é subtropical. Ela também tolera bastante, né? Vai super bem, uma planta muito bonita. Pode alcançar em torno de 2 metros de altura. Essa minha aqui, eu não medi ela, mas acredito que tá alcançando aí um pouco mais de 1,5 metro. Mas no final da floração dela eu faço uma poda bem drástica, gente. Eu podo bem baixo. Eu podo ela bem baixo, né? E rapidamente, como vocês podem ver, ela já tá alcançando aí 1,5 metro ou um pouquinho mais. Está muito bonita. Ela atrai também aqui o... Ai, que bichinho esse aqui, esqueci o nome dele. Ah, esse aqui é o marimbondo, né? Esse aqui morde e dói, né, gente? Mas ela atrai bastante os beija-flores, então se você quiser ter beija-flores aí no jardim, pode apostar na Odontonema, que ela atrai bastante os beija-flores. Sobre as regas, gente, quando está muito quente, eu molho ela praticamente todos os dias, mas molho um pouquinho, né? Não encharco a terra. Espero que esse marimbondo aqui não me morda, porque eles são bem bravos, né? Não encharco a terra. E sobre a adubação que eu faço aqui no meu jardim é com NPK 414-8, que é rico em fósforo, que ajuda bastante a incentivar a floração. É o que deixa minhas plantas aqui, né, com a floração assim sempre exuberante, assim sempre bem floridas e bonitas. Claro, plantar elas na luminosidade correta é importante, né? E molhar também da maneira certa. E também fazer adubação aí de 2 a 3 vezes ao ano. Essa aqui eu faço uma vez ao ano só, né? Mas tem plantas aí que eu faço em torno de 2 até a 3 vezes ao ano a adubação com a NPK 414-8. Mas essa plantinha que ela não é muito exigente, então eu faço em torno de 1 vez ao ano a adubação nela, em torno aí de uns 2 meses antes da floração, 2, 3 meses antes da floração. E como esse galinho aqui tá soltando um novo cachinho de flor, ó. Tá se formando aqui um cachinho de flor. E aqui provavelmente vai sair outro. As flores, elas dão na ponta dos ramos, né? Nas pontas dos galhos. Aqui o galho se dividiu em 3. E tá se formando, aqui tá se formando ainda, né? 3 cachinhos de flores, estão pequenininhos, ó. Esse aqui já está bem formado, bem bonitinho. O que vocês acharam da Odontonema? Ela é bem diferente, né? Você já conheceu essa planta? Deixa aqui nos comentários pra mim, que eu gosto bastante, né? De escutar a opinião de vocês. Coloca aqui como vocês cultivam essa planta, que eu vou gostar de saber. E sobre a forma de fazer mudas, gente, como eu falei pra vocês, eu fiz mudas dela, né? Através de estacas e pegou bem fácil. Eu peguei um galinho desse tamanho aqui, gente, olha só. Um galinho assim, ó, em torno de 15 a 20 centímetros, né? Coloquei no vasinho, plantei no vasinho, deixei na sombra, mantive a terra úmida e ela pegou bem fácil. Então é bem fácil de fazer a muda dela através de estacas. Então é assim que eu faço a muda dela. Se você quiser ter uma planta aí no jardim que atraia muitos beija-flores, a Odontonema, né? É uma ótima opção. Linda, linda para se ter no jardim. E daí, gente, o que vocês acharam da Odontonema? O que vocês acharam das flores aqui no jardim? Deixa aqui nos comentários para mim que eu vou gostar de saber. E eu quero convidar você que ama flores a se inscrever aqui no canal. Toda quarta-feira eu tô mostrando o meu jardim para vocês. Eu tô dando dicas de cultivo, como as minhas plantas estão sempre assim, cheias de flores. Então, se você ama flores, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal. Obrigada e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!